Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025. A lição de hoje traz como tema: Deus não se agrada em afligir. Deus não tem prazer em se irar, mas ele se ira. E se ele se ira, por que será que ele se ira? A gente já respondeu essa pergunta nas lições anteriores. Deus não se ira contra o pecador, Deus se ira contra o pecado. Mas se o pecador estiver com o pecado na prática e amando o pecado, a ira de Deus que é derramada sobre o pecado cai também sobre o pecador. Agora, Deus não se agrada em afligir, porque a ira de Deus, quando ela acontece, geralmente acontece acompanhada de uma aflição. A lição de hoje traz alguns relatos de momentos de aflição para o próprio povo de Deus, porque passou a experimentar a ira do Senhor. Se o mal não existisse, Deus não se iraria. Sua ira é exclusivamente dirigida contra o que prejudica as suas criaturas. Qualquer ato da nossa parte, quer seja com pessoas, com a natureza, com os animais, atos de violência, atos de injustiça, é como se estivéssemos atingindo o coração de Deus. É uma seta aguda no coração de Deus. E isso provoca uma reação divina, a ira divina. E a ira divina vem acompanhada de aflições. Vamos ver alguns exemplos, né? Aqui nós vemos antes disso a persistência de Deus em perdoar o povo e conceder-lhe uma oportunidade de reconciliação. Tem dois textos básicos aqui, um está em Jeremias 35, 14 a 27, quando as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês, sempre de novo vocês não obedecem. Sempre de novo eu enviei os meus servos, os profetas, dizendo: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho, corrijam as suas aflições, não sigam outros deuses para servi-los, e assim vocês ficarão na terra em que eu darei a vocês e a seus pais, ficarão no caso. Mas vocês não deram ouvidos, não atenderam. Os filhos de Jonadab não guardaram o mandamento do seu pai, como ele havia dito. Agora, eis que eu trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que eu falei contra eles. Por quê? Lhes falei e eles não me obedeceram. Chamei, eles não responderam. Então, Deus chamando. Como um pai chama um filho, o filho obedece, e as coisas ficam entre esses termos do compromisso filial, paternal. Deus também chama seus filhos. Quando eles não obedecem, então vem o rompimento da bondade, do amor, da paciência, da graça e a manifestação da ira, acompanhada de um momento de aflição. O outro texto é Salmo 81, 11 a 14. Você pode depois ler e acompanhar. E aí tem uma pergunta da lição que a gente precisa responder. Por que Deus trouxe juízo a Jerusalém por meio de Babilônia? Por que ele puniu os babilônios depois? Então nós encontramos aqui um texto de Esdras 5, 12. Mas depois que os vossos pais provocaram o Deus dos céus a ira, ele os entregou na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu este templo e transportou o povo para a Babilônia. Então, depois que eles provocaram o Deus do céu a ira. Então, Deus não manifestou ira assim: hoje eu vou me rebelar contra Israel. Não, Israel provocou a ira de Deus. Segunda Crônicas 36, 16 diz assim: eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele, debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Percebe, então, uma cadeia de consequências por causa de decisões, de escolhas erradas?
Assim é com a nossa vida também. Se a gente escolhe errado, se a gente escolhe o pecado, se a gente faz péssimas decisões, a ira de Deus se manifesta contra a gente e as consequências acontecem. O que eu preciso aprender na reflexão da lição de hoje? É que eu posso estar sempre debaixo do guarda-chuva da proteção divina, da graça divina, mediante a comunhão direta com o Espírito Santo. Ou eu posso me afastar do guarda-chuva e aí a trovoada, a tempestade, o raio da, da ira cai sobre a minha cabeça, traz consequências para mim, para os meus filhos e para aqueles que estão à minha volta. Simples assim. A ira reflete não apenas a preocupação de Deus com o destino humano, mas também o envolvimento do próprio universo no problema do pecado e da rebelião e da maldade. Então, em primeira instância, quando Deus reflete a sua ira, é uma preocupação com você. Em segunda instância, é a interferência de Deus nos negócios da humanidade e do universo. Nos coloquemos nas mãos de Deus e entendamos que o seu amor por nós é eterno e Ele vai sempre nos proteger. Vamos orar? Dá, Senhor, a tua graça e a tua bênção para o dia de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de acordo com o teu propósito para a nossa vida e experimentar a tua graça e misericórdia sempre. Em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia e você?